Olha pra câmera e fala. Pode ir? Pode ir. Eu sou o Felipe, batera da banda Finance. E você está no canal do Like. E aí, galera, o André tá meio diferente, né? Barbudo, de óculos. Pá, eu nunca sei se o André é de óculos. Não sei. Comprimido, né? Menor, né? Deu uma tarracada, tá ligado? Cara, Gente, quem não conhece, Felipão, banda Finance. O Felipão, ele é produtor, técnico de som. Fala aí suas qualidades. Hoje eu toco batera, né? Toco guitarra também. Eu tenho conhecimento em produção musical, gravação, captação. Por que você fala tem um conhecimento? Você tem que falar assim, um arregaço. Eu Sou foda, sou faço- foda. Eu me viro aí, já gravei algumas bandas aí da cena. Fala umas também. bandas aí, você já fez alguma coisa junto? Já gravei a antiga banda Brain, Breakdown. Olha. Já gravei uma banda aqui Caralho, velho, você desenterrou uma banda, né? Fazia então. tempo uma banda Bane, mano. Porra. Já gravei uma banda aqui de Interlagos, Terceiro Ato. Terceiro ato. Produzi eles. Também faço produção de show, já produzi Teoria de Alice Show, Cismaio, a própria a banda Graves também, já ajudei em show. E aí a gente tá aí, né? Ajudando os outros. Ajudando as bandas aí. O Filipão veio aí, mano, quando veio o Finance, pra gente poder trocar uma ideia, a gente conhecer um pouquinho da banda, da galera toda, tava aqui, se você não viu, link na descrição, procura, se vira. Mas aí o que acontece? Como o Filipão, ele tem toda essa experiência e vivência, quando a gente fala de bandas underground, organizando show, bandas de underground, se produzindo, bandas underground, papapá, surgiu algumas ideias de fazer algumas coisas junto falando desses bagulhos. Então, eu acho que o Felipe tem muita propriedade para falar, como que uma banda se prepara para um show. A gente até notou coisas que a gente gostaria de falar. E a primeira delas, mano, você vai se preparar para um show. A primeira coisa que a gente anotou foi setlist. Setlist. Por que quando uma banda underground vai se preparar para um show underground, ela tem que se preocupar com setlist? O setlist hoje a gente vê como, por exemplo, assim, como eu vou organizar as músicas que eu quero tocar da minha banda para o pessoal assistir. Então, normalmente ali, você pega uma banda que está iniciando, eles vão botar as músicas ali, eu gosto dessa aqui, essa aqui eu gosto aqui, essa aqui eu acho, então, eu vou colocar mais no final, porque essa aqui eu gosto de tocar no final ela. Mas assim, o caminho, na verdade, não é pra banda, é pro público, ou pro tipo do evento, né? Então aí você tem que fazer primeiro uma separação de como as suas músicas são e a intensidade delas, quais são suas músicas mais baladas, mais pesadas, mais dançantes, e você organizar isso. Então, às vezes, talvez você tem, sei lá, você tem 10 músicas, o show é para tocar 8. Talvez aquelas as duas músicas que sobrou ali, talvez em shows diferentes você tem que trocar. Num show você vai tocar algumas músicas, no outro show você vai tocar outras. Exatamente. Se você, por exemplo, tá num show, por exemplo, ele tem uma imagem ali, se ele tá num festival que tem vários tipos de banda, é bom você ter uma dinâmica no setlist. Então, falando de dinâmica, velho, uma coisa que eu penso quando a gente fala de setlist é que o setlist ele tem que compor uma história. Isso. Então vamos pensar numa peça de teatro. A peça de teatro, ela quer te passar um sentimento. Se é uma peça de teatro de comédia, ela quer que você ria. Se for um drama, ela quer que você chore ou sinta medo e por aí vai. Quando a gente fala de um show, de uma banda de rock, ele também tem um objetivo. A banda, ela também tem um objetivo de despertar um sentimento em quem está assistindo. Exatamente. E aí cada música vai passar um sentimento às vezes diferente ou mesmo e elas se completam. Como que eu falo que você tem que planejar o seu setlist? Você tem que saber qual que é o sentimento que você tem que estar tocando a pessoa no início do show, no meio do show e no fim do show, e como que você planeja que essa curva aconteça. Exatamente. E aí, por exemplo, você tem que fazer uma análise. Eu tô num show onde minha banda domina, eu tô num show que eu tenho que conquistar o público não me conhece. Eu tô num show onde as pessoas já me conhecem, só que, por exemplo, eu tô as outras bandas são de um outro som nichado. Então você senta, você entende isso do show e você vai montar seu setlist para contar essa história. E aí você começa, eu preciso cativar essas pessoas, então eu preciso das minhas músicas impactantes. Eu preciso chocar. Então a primeira tem que ser aquela pedrada. Exatamente, aquela que, por exemplo, não vai ter como a pessoa não parar e parar pra olhar você tocando. Então, se eu tô no... Principalmente quando a gente fala de um show underground,
tem aquele bagulho da galera tá meio dispersa no Isso. começo do show. Então, tem um cara que tá no bar, o cara foi no banheiro, o outro tá do lado de fora fumando e tal. Então, você precisa atrair a atenção das pessoas para o que você vai tocar ali. Totalmente. Então, por exemplo, se você... Eu tô num show ali, que normalmente assim, a maioria dos shows underground, você tá num show que tem várias bandas, você tem uma galera sua, você tem a maioria da galera é de outras bandas que estão ali pra ver as outras bandas, ou tá lá fora, ou tá ali fumando cigarro e tal. Se você já começa com a sua música, que você sabe que ali vai despertar algum interesse das pessoas, ou por causa de... tem um breakdown inicial muito louco, ou tem um sample que vai chamar a atenção, alguma coisa assim, algum desses elementos, isso já vai trazer o público. Trazendo o público, ele já vai te olhar assim, opa, essa banda tem alguma coisa diferente. E aí você vai construir essa história para segurar essa pessoa. Aí vem a segunda música, a terceira música, que normalmente são músicas que a pessoa teria que estar assistindo já prestando atenção. Então, por exemplo, se eu começo com uma música que ela é mais, por exemplo, pode-se dizer enigmática, por exemplo. Deixa eu te fazer uma pergunta para direcionar melhor o seu pensamento. Aquela música que a banda tá trabalhando, aquela que o pessoal sabe a letra, aquela que o pessoal canta junto, aquele momento que você sabe que é o magic moment do seu show, é aquele momento que o pessoal foi muitas vezes por causa dele. Em qual momento essa música tem que estar no seu setlist? Essa música, normalmente, se você... Pegando esse ponto que você falou, normalmente ela tem que estar ou em penúltima ou em última. Tem que ser pra fechar. Isso. Mas por quê? Pra fechar alto? Porque você precisa sair e terminar o show com as pessoas dando aquele sentimento de, por exemplo, foi legal, foi bom. Se você termina o show, se você usou essa música nesse ponto alto no meio do show, no começo do show, você vai terminar o show meio que, por exemplo, foi legal e tal. Mas se você usa essa música que traz o ponto alto no final, as pessoas vão terminar o show com uma sensação de tipo, opa, quero mais disso. Entendi. Entendeu? Então é importante que o show termine com o setlist no ponto alto. Isso. E por que eu falei que ou ela é a última antes da última? Porque normalmente você pode querer usar desse momento ponto alto para as pessoas verem, sei lá, uma música nova que você quer lançar também, ou você quer fazer um feat final com uma outra música, que você quer fazer alguma surpresa, alguma coisa assim. Mas normalmente é a última música mesmo. E aí, pensando no setlist, eu anotei aqui também recursos. Eu acho que depois que você define o que você vai tocar, tem que ter um como, né? Isso, exatamente. E por que ver recurso você acha que é importante quando a gente fala de se preparar para um show? O recurso, hoje eu vejo como duas coisas aqui, para as bandas da cena, né? Você tem o recurso técnico, que são equipamentos e tal, e tem os recursos humanos, que são as pessoas. Então, quando a gente fala de recurso humano, a gente não tem hoje, por exemplo, você pega uma banda underground e não vai ter uma equipe enorme, assim, igual, por exemplo, uma banda gringa. Vamos falar de qual que é a equipe da banda underground de hoje? Hoje a equipe da banda underground, normal, você vai ter um fotógrafo, normalmente um hold, normalmente alguém para ficar no merch. E o hold geralmente é um brother, o merch é outro e o fotógrafo é outro, né? Exatamente. E aí a gente tem o plus, que é o que hoje todo mundo, que eu acho que tinha que ser o básico, mas hoje é como se fosse luxo, né, para as bandas, o técnico de som, né? Vai estar aqui, ó. Quando a gente fala de recursos, a gente fala da informação do show, tem uma questão que você anotou aqui que é legal pra caralho a gente bater, que é a estrutura da casa. Isso. E por que é legal a gente bater? Você tá entrando aí falando de time e falar que é importante ter um técnico de som. Dá pra sentir muito isso na prática quando você vai tocar numa casa, por exemplo, Fofinho Rock Club. Você tá fudido. Tá fudido. Por quê? A casa é gigantesca. Se você tocar na parte de cima lá, que é gigantesco, vai ficar um eco da porra. O pessoal não sabe como resolver. Exatamente. Os caras de som não sabem como resolver, porque não é fácil. E aí você tem aquele show que parece que tá tocando dentro da privada. Exatamente. E aí eu vou... Calma, eu gosto da casa. Já toquei muito no Fofinho de madrugada. Também. Mas, tá ligado? É uma casa difícil de trampar. Diferente, por exemplo, de um Cerveja Azul. Você consegue entregar uma qualidade de som muito mais... Você consegue entregar muito mais qualidade no Cerveja Azul, tendo o mesmo técnico de som trabalhando nas duas casas, porque o Cerveja Azul te exige um pouquinho menos. Exatamente. Para você poder entregar um som melhor lá. Que posso dizer, é mais simples, né? É mais simples, é menor, o equipamento é menor, então você tem toda uma simplificação que funciona melhor. Mas eu quero pegar um gancho nisso, por exemplo, quando a gente fala de hold, técnico de som, de time...
Por que você não pode contar com o que tá na casa? Você até pode, né? Se você não tiver ninguém no começo. Quem não tem nada, exatamente, metade é melhor. é Exatamente. Mas o que acontece? Quando você tem o seu hold e o seu técnico no seu time, ele conhece a banda, conhece as músicas, conhece como você toca no palco, o que você faz ali na hora. Então, isso faz total diferença. Então, quando a gente fala de hold. Então, por exemplo, você tem um cara ali que conhece todos os equipamentos. Ele sabe que, por exemplo, a gente não tem equipamento bom aqui, né? Todo mundo. A taxinha ali do prato toda hora fica soltando ali. Então, o hold da casa nem vai olhar isso daí. Agora, o hold que conhece os problemas da banda, que já teve que corrigir isso lá no estúdio. Exatamente. Ele vai ficar de olho ali nesses detalhes. Então, você está falando que o técnico e o hold, eles têm que ter conhecimento sobre a banda. Exatamente. Então, é uma coisa muito importante que até eu falo. Quando você vai contratar técnico de som, normalmente a galera contrata, marca o dia, o cara vai lá. Você tem que mandar o setlist pra ele escutar. Ele tem que literalmente estudar o show. Pra saber o que ele vai ter que fazer pra entregar o melhor som dessa banda. Isso aí. Você faz isso quando você vai trabalhar com os outros? Faço. Você escuta os áudios? E se o som da banda é ruim? O som da banda é ruim, aí eu tento fazer e fica bom. Não. Digo assim, não tô dizendo ruim tecnicamente falando. Você não me agrada. Isso. Você escuta o som assim, por exemplo, fala umas bandas ruins aí, fala uma banda ruim. Ah, cara. Eu tô brincando. Não, vamos falar das bandas ruins, sei lá, tipo The Vent. E aí, por exemplo, você vai escutar lá um The Vent, assim, mano, você vai escutar 10 músicas falando de Gepeto que subiu no Ártico pra lutar contra o Titã, pra você saber como que você vai entregar o melhor som do The Vent? Sim, aí entra aquele papo, aí é meio que tipo assim, porque a galera, igual produtor musical normalmente é um cara que tem que gravar vários tipos de banda. Então, chega lá uma banda que toca... Então, mas por exemplo, Matheus Silvério, guitarrista da Next Level, manja tudo de metalcore, mas não sabe nada de outro estilo. Você acha que ele poderia ser um bom produtor musical? Pra metalcore, sim. Só pra metalcore. Mas se ele quisesse se aprofundar, naturalmente ele começaria a escutar o som. Isso é normal. Ele vai começando a se abrir. Exatamente. E se não se abrir? Aí vai ser natural. O cara não... Não tem como. Não tem como. Ele nem vai fechar bandas desse jeito. Entendi. Tá? Então, por exemplo, assim, eu já gravei sertanejo já. Certo. Então, por exemplo... Deve ter sido ótimo. Foi legal, foi bom. É que os caras tocam bem, né? Diferente. Você vai gravar um cara de sertanejo e você fala assim, vai, vamos fazer a guia? Vamos. Aí faz. Exatamente. É muito doido isso, E né? o sertanejo... O underground não faz, não, velho. Não, e eu tive que... O sertanejo eu tô louco, porque o vocalista, o cara que canta, ele só canta. Eu tive que fazer literalmente a linha vocal dele, você produziu mesmo, exatamente. então. Eu tive que fazer o refrão da música. Você não gravou, você produziu. Também, Legal. E aí eu fiz toda a parte de pré-produção dessa música. Ele chegou só com a letra. Fala pra mim, a principal diferença de um cara do sertanejo gravar e de um cara do rock underground gravar. Então, hoje o cara do rock, ele é muito... É a música que eu fiz desse jeito e é isso. Ele é muito autoral. Exatamente. O sertanejo está conectado com o comercial. Exatamente. Então ele chega com uma proposta. Quero uma música mais dançante. Eu definiria do mesmo jeito. Produtor você definiu muito bem. E ele chega assim, cara, pra gente assim, ó, quero gravar isso aqui, eu quero chegar nesse resultado aqui, mas eu não sei como, me ajuda. Aí a minha parte foi ajudar. E normalmente no rock é o contrário. Ó, eu quero que você faça isso aqui soe bem. Soe bem igual na gringa, exemplo. É isso que o cara quer. Eu gosto desse Só que aí é diferente. Eu gosto desse discurso. Só que aí o cara chega assim, você quer que eu sou uma gringa, só que, por exemplo, na gringa os caras não tocam assim. Toca foda. Então, por exemplo, é foda. Assim, você não quer humilhar o cara. Mas se você for chegar nos finalmente, você teria que falar assim, irmão, quanto que custa a sua guitarra? Também. Quanto que custa a corda da sua guitarra? Quanto que custa o cabo que a gente vai usar para conectar na placa para captar o som da sua guitarra? Exatamente. E se você for nesses mínimos detalhes, você vai vendo que você não vai chegar no som gringo, porque o som gringo ele tá com um contexto totalmente diferente. E aí eu vou até nem equipamento, além do equipamento, igual acontece no sertanejo. Você quer que fique foda, você não vai conseguir executar foda. Então, chama um cara guitarrista que toca pra caralho pra gravar sua música. Igual o sertanejo, assim, o cara chega lá com o violão... Porque o trampo é um trampo, exatamente. Né? Eu não vou gravar, eu contrato um cara que toca pra caralho o violão, que vai gravar uma música. Que vai entregar o creme do bagulho. Vai ter o registro fonográfico daquilo, né? E aí, por exemplo, eu quero que minha banda soe igual Architects. Só que eu toco igual os caras. Eu toco ali. Eu quero ter eu toco aí legal. Contrata uma guitarra. Isso no rock nunca acontece, né? Nunca acontece. Mas deveria. Deveria. Porque aí, por exemplo, se você vai ter o trabalho ali registrado top,
E você que vai tocar depois num show. Num show, beleza. Show é show. Show é show. Show é show. Mas aí voltando no gancho do técnico de som que eu tava falando. Técnico de som, vamos lá. Envolve isso, porque você falou, o cara vai fazer um som de uma banda folk viking metal, por exemplo. Eu não posso levar o meu gosto. Então, o que eu tenho que fazer? Escutar a música... Não mesmo? Não. Porque você tem toda uma experiência, por exemplo, pra ajudar até fonograficamente aquela banda. Mas, eu tenho que fazer a banda dele soar legal pro estilo de som dele. Então, por exemplo, se o estilo de som dele, da banda dele, vem muita, sei lá, caixa e vocal na cara e pouca guitarra, exemplo, eu tenho que só desse jeito. Só que meu gosto, não, eu gosto de guitarra na cara. Só que esse estilo não pede não pede isso. Cara. É igual, por exemplo, se eu vou fazer um show de sertanejo. Sertanejo a guitarra lá pra trás. Só que caixa e bateria lá na frente com baixo, por exemplo. Então, por exemplo, aí você pega uma banda de metal, a bateria ela fica na cama ali e você traz mais guitarra na frente, bem mais do que bateria e baixo. Às vezes um bumbo batendo forte, exatamente, mas você escuta a bateria igual escuta no sertanejo. Exatamente. E aí você tem que moldar pro estilo que é aquela banda. Então, e aí, pegando o gancho, o técnico de som, ele tem que ver o que é o seu som e trabalhar para o seu som ser executado e chegar no máximo possível do som daquele estilo. E o problema dos técnicos de casas de som, que eles estão ali, fixo, ele passa o dia inteiro, 3 eventos, um monte de banda, então, o que ele quer fazer? Tá saindo som, é isso. Saindo som, é isso. Pra ele é isso, porque ele tá ali... Beleza, mas você como banda, você tem que tentar, né, ao máximo que você puder, cercar os bagulho e tentar entregar. Então, exatamente. Não tenho técnico de som, vou ter que usar o da casa? Demorou. É isso aí. Mas você conhece o som da sua banda? Porque às vezes você consegue ajudar o cara também. Isso, e você chegar... Beleza, se você não tem dinheiro para contratar o técnico, ou não tem alguém, algum amigo que é técnico para te ajudar também, você se prepara para chegar lá e entregar esse script pro técnico da casa. Falar, cara, eu queria um som mais ou menos assim e tal, beleza. Trampa junto com o cara. Chega na moral, troca uma ideia, fala assim, o nosso som ele é mais assim, mais assado. Exatamente. Isso aqui é importante, tem como mexer pra cá, pra lá. Se você souber o mínimo, velho, você já consegue extrair alguma coisa do técnico. E o que acontece é que as bandas hoje, elas acham que o técnico tem que sacar isso sozinho. Não. Então você chega lá, o técnico cagou no meu som, reclama do técnico. Você tá dando muita importância pro cara e a importância tem que estar com você. Exatamente. E aí acontece muito daquele caso da galera falar assim, nossa, o cara cagou no som da minha banda, sei lá, não aumentou minha guitarra. Esse cara, às vezes, o cara que reclama 95% das vezes é culpa dele. Exatamente. Tá ligado? Tem realmente o técnico que às vezes dá uma cagada, acontece, mas assim, é muito da banda, velho. A banda tem que saber regular o seu próprio som. Mas se você pega o tipo de técnico, se você ganha o cara ali, você já chega, a primeira pessoa que você tem que conhecer ali, você chegou no evento ali, falar com o técnico, fala um oi. Opa, beleza. A gente vai trampar junto. A gente vai tocar aí, eu sou a próxima e tal. Então, no começo, eu antes de eu começar a fazer esse tipo de coisa, que eu comecei a estudar pra fazer isso, gravação e tal, eu chegava na casa do show, primeiro eu subia no palco por ali, aí ali perto falava com o cara do técnico do som, trocava uma ideia. A maioria dos técnicos eles são bravos, faz uma cara de bravo assim, mas você fala, e quando você vê, o cara, opa, vira seu amigo. Porque é gente, no final é gente. E aí ele vai fazer com gosto. Porque normalmente você pega o cara ali, ele quer só fazer o horário dele de trabalho. Entregar o trampo. Exatamente. E você quer que o seu som chegue legal, que as pessoas foram lá, seus amigos, assistir sua banda, e às vezes você tá numa casa que é até legal o som, a estrutura, porque existem casas de som que mesmo com técnico não salva. Mas aí, por exemplo, seus amigos vão lá, você quer que chegue um som legal, né? Para o pessoal, que o pessoal ir lá, assistir, gostar e a próxima vez querer voltar a assistir de novo. E pra chegar o som legal, o cara tem que se preocupar com isso. Exatamente. Tá, guarda aí que a gente já falou pra caralho. Galera, vocês viram que tem muita coisa pra falar, mano. Quando a gente fala de se preparar pra um show, dá pra gente abrir aqui e ficar falando horas e horas e horas. O que a gente tá tentando fazer é resumir coisas que são importantes pra você poder se preocupar agora. Então você que tem uma banda que você vai tocar, isso que a gente tá falando é importante pra você saber agora. E aí se você quiser ir mais profundo, aí você pergunta pro Felipe, como que te acha? Chama lá no Instagram, Felipe Fines. Felipe Fines, a gente vai colocar aqui na tela. E aí o Felipe, ele
manja de verdade dessa porra. Fernando não, você me chamar não sei de porra nenhuma. Mas o Felipe sabe fazer o trampo de técnico de som, de produção. Se quiser contratar e pagar bem, consegue teu trampo, não consegue? Consegue. Então você só procura no Instagram. Se eu gostar muito da banda, eu faço até de graça. Olha, mas tem que ser boa a tua banda, velho. Provavelmente ela não vai ser boa bastante, então pague.